E a gente começa falando por São Paulo mesmo, viu, Megali? Reeleito prefeito Ricardo Nunes vai ter um dia marcado por entrevistas, uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida, deve ir até o santuário para agradecer os votos que recebeu. Ontem o candidato do MDB teve 59,35% dos votos válidos contra 40,65% de Guilherme Boulos do PSOL. A diferença foi de cerca de 1 milhão de votos. O resultado é bem similar ao de 2020, quando Bruno Covas venceu Guilherme Boulos por 59,38% contra 40,62% do candidato do PSOL. Logo depois da vitória, o prefeito Ricardo Nunes agradeceu ao apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi bastante exaltado lá no discurso, falou que vai governar para todos, que o equilíbrio venceu o extremismo. Ele montou ele chamou isso no discurso de frente ampla, né? Uma coligação com 12 partidos. Prefeito reeleito terá como vice o coronel Melo Araújo, do PL, indicado por Jair Bolsonaro. Quem acompanha o Day After, o dia seguinte de Ricardo Nunes, é a nossa Isabela Mota, que está lá na frente da casa do prefeito. Bom dia para você, Isa. Oi, Ivan, bom dia para você. A gente está aqui acompanhando na porta da casa do agora prefeito reeleito Ricardo Nunes. Ele acabou de sair para começar o dia de agenda de imprensa. Então, pela parte da manhã ele vai atender a imprensa, dar entrevistas, fazer os primeiros posicionamentos após a confirmação da reeleição. Na parte da tarde vai ao Santuário de Aparecida, como você falou, ali para agradecer os votos, e essa é a primeira eleição que Ricardo Nunes vence para o Executivo Municipal, porque ele é prefeito, mas herdou esse cargo de Bruno Covas, de quem ele era vice, que faleceu em 2021. Então essa é a primeira vez que ele vence como nome principal da chapa. E ele teve uma votação significativa, foram 59% dos votos válidos, 54 das zonas eleitorais que ele venceu, e eram 57 ao todo. Então apenas 3 tiveram a vitória do Guilherme Boulos, o oponente dele do PSOL. Então a gente está falando de Bela Vista, na região central de São Paulo, Piraporinha e Valo Velho, na zona sul da cidade de São Paulo, uma diferença grande no percentual de votação. E o Ricardo Nunes ontem, logo após a votação, subiu ali ao palanque para falar para os apoiadores, também correligionários. Nesse palanque a gente tinha Gilberto Kassab, presidente do PSD, que estava ali já como o apoiador dele há algum tempo, foi ex-prefeito de São Paulo. É um nome que sai fortalecido, mas também Tarcísio de Freitas, que foi o principal cabo eleitoral dele, o governador de São Paulo, teve aí uma presença mais forte do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também estava apoiando o Ricardo Nunes, mas que não esteve em muitos momentos de campanha, não fez ali muitos pedidos de votos para o Ricardo Nunes, e o político do MDB aproveitou esse espaço ali da comemoração da vitória e chamou o governador Tarcísio de Freitas de líder maior e agradeceu o apoio. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. A campanha terminou. Não é hora de olhar para trás. É hora de seguir em frente. A hora das diferenças passou. Vamos governar para todos. O Ricardo Nunes já cumpriu 3 mandatos aí como vereador, já tem uma experiência na política de São Paulo, e agora a chapa dele é composta também pelo vice-coronel Melo Araújo, que foi uma indicação do presidente Jair Bolsonaro. E durante essa fala, após a confirmação da vitória, o prefeito também relembrou a trajetória dele, falou que veio do Grajaú, região periférica aqui de São Paulo, e afirmou que a vitória dele também é uma vitória da periferia. Eu vou falar uma frase que vai ficar marcado em cada um de nós. A periferia venceu! A periferia que reconheceu e me deu tanto carinho e tanto apoio. E pode ter certeza, amor com amor se paga.
Agora, Ricardo Nunes tem mais 4 anos à frente da cidade de São Paulo, primeira vez que ele é o prefeito eleito, vai comandar a cidade ao lado do coronel Melo Araújo e também agora ele segue o dia como prefeito e também candidato reeleito, vai seguir com agenda de imprensa e depois uma visita ao Santuário de Aparecida. Bom, foi um discurso longo, né? Ele falou mais de meia hora, agradeceu a tudo quanto era figura que estava presente, agradeceu demais ao governador Tarcísio de Freitas, e deveria mesmo, né? Porque o Tarcísio, no momento ali em que a candidatura do Nunes parecia em seríssimo risco, manteve o apoio, enfim, manteve os 2 pés da canoa, não titubeou em nenhum momento e acabou saindo como um dos grandes vencedores dessa campanha de 2024. É difícil, né? Você errar num discurso de vitória. Hoje a era do terror começa. Ninguém fala isso, né? Ninguém. Agradeço a todos, serei o prefeito de todos. Vocês não sabem onde estão se metendo. Vocês não sabem o erro que cometeram. Ninguém erra, né? Agradeço o apoio de todos, serei o prefeito de todos. Bons pontos ali quando ele destaca a política virtuosa, né? Defende a política contra os aventureiros, contra aquilo que até ele mesmo definiu como lacração. O jogo sujo, a trapaça, ok, belo discurso, né, nesse ponto aí, não falhou. Destaque, não sei se negativo, certamente para o personagem envolvido sim, a quase completa ausência de Jair Bolsonaro no discurso de Ricardo Nunes. Ele já estava ausente no palco, até aí tudo bem, mora em Brasília, né? Até poderia estar presente, poderia ter entrado no avião e tal, era uma campanha importante, mas em nenhum momento o Bolsonaro se envolveu de fato, não dá para dizer que ele foi um dos vencedores e que foi um dos fiadores da vitória de Ricardo Nunes. O que ele fez foi participar de um almoço aqui na última terça-feira em que fez um discurso de 2 minutos, um discurso até bastante envergonhado, falando mais sobre ele como possível candidato à presidência em 2026 do que sobre o tema do almoço, que seria o apoio do ex-presidente ao candidato à reeleição. Bolsonaro só foi citado quando quando Ricardo Nunes agradeceu ao seu vice e citou que foi uma boa indicação do presidente, ou do ex-presidente. Só. Mas ele nem agradeceu por essa indicação, só disse que foi uma ótima indicação. Preciosa indicação foi o termo, né? Indicação, mas não agradeceu a Bolsonaro em nenhum momento, e ficou muito clara a alfinetada ao ex-presidente quando disse que Tarcísio de Freitas é o presente, mas também é o futuro. Frase ao qual Tarcísio respondeu com um sorriso meio amarelo ali. E chamar de líder maior, né, gente? Líder maior. Ele já havia chamado o Tarcísio de capitão na última terça-feira. Ok, o Tarcísio também foi capitão do Exército e tal, mas quem é conhecido como capitão pelos seus apoiadores na política não é Tarcísio de Freitas. Bom, ainda em São Paulo, posso seguir Vamos lá, até porque tem a ver com esse personagem mesmo. Tem a ver exatamente com ele. Tarcísio de Freitas. Ainda em São Paulo, a presidente do TSE diz que a Justiça Eleitoral tem prazo curto, mas responderá ao episódio envolvendo o governador de São Paulo e o candidato derrotado na capital paulista, Guilherme Boulos. Tarcísio de Freitas, nesse domingo de manhã, declarou que a facção criminosa PCC teria emitido comunicados em presídios orientando apoios nas eleições municipais. Segundo ele, as mensagens determinavam votos em candidatos específicos. E aí, perguntaram a ele, né, qual seria o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, e ele, ao lado de Ricardo Nunes, ao lado do adesivo com o número de campanha do prefeito de São Paulo, respondeu o seguinte: houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, né, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Outros. Um detalhe importante, até que o Thiago me chamou a atenção aqui, o próprio Tarcísio usava o adesivo com o número do Ricardo Nunes no peito. Então, um governador de São Paulo, representando o governo de São Paulo, com um adesivo de um candidato, até aí tudo bem. A prefeitura
acusar o outro lado de algum tipo de conluio. Ele não acusou diretamente, mas fica subentendido que há um entendimento, né, entre a campanha de Guilherme Boulos e o crime organizado. Obviamente, eu acho que todos haverão de concordar com isso, não é algo que se faça num dia de eleição, numa manhã de eleição, quando o envolvido não tem a possibilidade de se defender. Tivesse sido depois das 5 da tarde, ao menos, bastava dizer isso, 5 da tarde. Você não tem mais como afetar a eleição, não há nenhuma urgência em você tornar pública essa investigação no dia de uma eleição, não há uma necessidade de você alertar a população de que algo esteja acontecendo, até porque, o PCC tem feito grandes contatos e grandes contratos com a atual prefeitura. Veja aí a situação das empresas de ônibus, que têm relações diretas com o crime organizado, né? Então, não haveria razão para que o PCC pleiteasse uma mudança de comando na capital. Por que isso haveria de acontecer? E 2, não há informação do Ministério da Justiça de que algum serviço de inteligência federal tenha recebido uma informação sobre uma suposta orientação. Cadê os áudios? Cadê os vídeos? De novo, mesmo que houvesse esses áudios, esses vídeos, a investigação ainda seria preliminar. Áudio de WhatsApp, para ser produzido, para ser falsificado, é a coisa mais fácil do mundo. Então, numa investigação que ainda é inicial, que ainda é preliminar, em que você ainda não tem evidências concretas de que haja uma campanha do crime organizado em favor de um candidato, especialmente quando esse candidato é o adversário daquele que você está propagandeando naquela entrevista coletiva, não haveria nenhuma razão para tornar esse assunto público. Como bem disse o Ineg ontem, na nossa transmissão, a coisa mais normal do mundo é que a gente ouça negativas de políticos. Mas quais são as informações? Ainda não podemos divulgá-las, ainda não sabemos, ainda é cedo, não é o momento para tratarmos desse assunto. E a Mônica até brincou, a partir de agora o Tarcísio de Freitas tem a obrigação de responder a todas as perguntas que fizermos. Porque se respondeu a essa, a campanha de Guilherme Boulos acionou Tarcísio e Ricardo Nunes na Justiça Eleitoral e entrou com uma representação contra o governador no TSE por divulgação de informação inverídica sobre outros candidatos. O caso foi distribuído para o ministro Cássio Nunes Marques, que deverá analisar a queixa-crime no Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da Corte, Carmen Lúcia, evitou entrar em detalhes, mas ressaltou que uma resposta será dada sobre o caso. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Durante o domingo, o Boulos declarou que criar uma fake news no dia da votação configura uma atitude criminosa de Tarcísio. Após o resultado das urnas, ele voltou a falar sobre o tema ao lado da vice na chapa dele, Marta Suplicy. Eu não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Hoje, disso a justiça cuide. A gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Bom, primeiro ponto, o que Tarcísio fez, eu não vou afirmar aqui no microfone que é um crime eleitoral, porque jurista não sou, mas ouvi juristas, li juristas e todos eles concordam que, independentemente da investigação ser real, de o tal do salve ser real ou não, Tarcísio incorreu num crime eleitoral. Então não sou eu que estou dizendo, são os juristas, todos eles, e não consegui encontrar nenhum que discorde dessa tese. Ouvi alguns que preferem não se manifestar, que não se sentem à vontade para falar sobre o assunto tão cedo, mas não vi nenhum que tenha falado, não, isso aí que aconteceu não é um crime eleitoral. Quanto à dignidade da esquerda, menos, né, Boulos? Você foi surrado. Você tomou uma surra por quase 20 pontos de diferença numa cidade que, elegeu o presidente Lula 2 anos atrás, e 2, já elegeu vários prefeitos de esquerda.
Marta Suplicy, Fernando Haddad, Luiz Erundina. Então não tem nenhuma dignidade recuperada, até porque o placar foi exatamente o mesmo da eleição de 4 anos atrás, quando Bruno Covas já havia vencido com uma grande facilidade. Mas ele se refere à dignidade no sentido de que foi vítima de ataques e não apelou para a baixaria durante a campanha. Bom, isso tangencia a verdade. Mas aquele evento de sexta-feira, em que Guilherme Boulos, frente a frente, ainda que virtualmente, com Pablo Marçal, nem cita o assunto do laudo forjado contra ele e cria ali um ambiente de descontração, querendo o tempo todo falar a linguagem dos jovens, cara pra lá, bicho pra cá, e até trocando risadas e afagos com Pablo Marçal, eu definiria esse evento com qualquer palavra menos dignidade. É a própria indignidade da esquerda esse episódio, né? Então não recuperou dignidade coisa nenhuma. Foi vítima, sim, 2 vezes. Dessa vez de Tarcísio e da primeira vez de Pablo Marçal. Mas daí a dizer que recuperou a dignidade da esquerda vai um longo caminho. Aí depois a gente pode trazer os números aqui, né, do levantamento de todas as prefeituras aqui, que a esquerda perdeu muito espaço na comparação com a última eleição municipal. Só um pezinho aqui sobre a eleição em São Paulo. Segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Nunes venceu Boulos em 54 das 57 zonas eleitorais, inclusive em todas as que Marçal tinha vencido no primeiro turno. A cidade teve uma abstenção, falamos aqui na abertura, né, de 31% dos eleitores, ou seja, é uma abstenção recorde, um dado que supera, inclusive, também como dito aqui na abertura do jornal, o número de votos recebidos por Guilherme Boulos. Vamos em frente agora falando de outros cenários, outras capitais. Em Belo Horizonte, o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, virou sobre Bruno Engler, do PL, foi, portanto, reeleito com 53,7% dos votos. No primeiro turno, o atual prefeito tinha ficado atrás do candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Quem tem mais informação pra gente ao vivo é a Luciana Viana. Bom dia pra você, Lu. Olá, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, né, o atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, reeleito então para governar aqui a capital mineira pelos próximos 4 anos. Ele que assumiu o cargo, viu, Sheila, a todos, quando Alexandre Calil deixou a prefeitura para se candidatar ao governo do estado. Bom, Fuad então venceu o candidato Bruno Engler, do PL, com 53,7% dos votos. Isso corresponde a 670.574 votos. Já Bruno Engler, do PL, recebeu 46,2% dos votos, 577.537. No primeiro discurso, né, após ser reeleito, Fuad Noman, ele agradeceu aos eleitores, definiu a vitória como a maior conquista de toda a trajetória de vida dele. Vamos acompanhar. O que foi essencial para você? As pessoas conhecerem as obras que a prefeitura fez, né, e saber quem era o prefeito que fazia as obras. Porque as pessoas reconheciam, sabiam da obra, reconhecia o trabalho da prefeitura, mas não sabia quem era o prefeito. Foi a oportunidade que nós tivemos de mostrar para a população a obra e o autor, que era o prefeito que fazia as obras. Nós começamos a crescer e isso foi fundamental para a gente ganhar a eleição. Pois é, lembrando que Belo Horizonte, né, no primeiro turno, teve 10 candidatos à prefeitura. Bruno Engler, que havia ficado em primeiro lugar, né, no primeiro turno, com 34,3% contra 26,5% de Fuad, em coletiva ontem à noite, no comitê, disse que ele e a vice, Coronel Cláudia, ambos do PL, chegaram ao final da campanha com consciência tranquila, que não se rebaixaram à corrupção, à politicagem. Disse ainda que fizeram uma campanha limpa, não compraram voto de ninguém, enfrentaram um sistema político podre, corrupto, canalha e, infelizmente, bateram na trave. Agora, chama a atenção a abstenção aqui em Belo Horizonte também, né? 31,95%, ou seja, quase 32%. 1 em cada 3 eleitores belo-horizontinos não foram às urnas nesse domingo. Obrigada, viu, Lu? Impressionantes também esses dados de abstenção, né, em BH. É isso. Vamos com mais da nossa reportagem? Porto Alegre, Sebastião Melo derrotou Maria do Rosário e se reelegeu neste domingo. Vitória fácil também. O atual prefeito do MDB obteve quase 62% dos votos válidos e, no final das contas, não houve grande impacto na eleição, né, Paula Neyman? Das enchentes de maio aí no Rio Grande do Sul. Bom dia para você.
Eleito com pouco mais de 406 mil votos, o equivalente a 61,53%, Sebastião Melo, do MDB, terá mais 4 anos de gestão como prefeito de Porto Alegre. Ele terá como vice-prefeita a médica veterinária Bettina Worm, do partido PL. Logo após a confirmação do resultado, o prefeito reeleito agradeceu os apoiadores e também a sua equipe de campanha. Aproveitou para cumprimentar os adversários que fizeram parte dessa corrida eleitoral à prefeitura de Porto Alegre. Durante a sua fala, ele enfatizou a importância de não nacionalizar a sua campanha. Vamos ouvir o prefeito. Quem é candidato à reeleição tem que dizer o que fez e tem que apontar para frente o que vai avançar. Basicamente, a nossa campanha, ela teve esses 2 pilares fundamentais, né? Então, dentro disso, tentar nacionalizar a campanha, e eu disse, não, nós vamos tratar dos temas da cidade. E acho que isso foi um acerto enorme da campanha, e eu quero agradecer a todos que colaboraram nesse processo. Durante a sua fala, Melo explicou que terá como medida imediata a montagem de um escritório de transição, mesmo tendo sido reeleito, para traçar, então, novas estratégias para os próximos 4 anos. O prefeito preferiu não dizer se haverá mudanças nos nomes do secretariado. Uma das principais preocupações é a proteção contra cheias, que motivou diversos debates durante o primeiro e o segundo turno. Melo destacou que vai dar prioridade às obras emergenciais e citou que quer expandir o sistema para onde eventualmente não há cobertura. Muito bem, valeu, Paula. A gente vai seguir no sul do país agora para Curitiba, um segundo turno da direita, né, entre 2 candidatos desse campo ideológico. Eduardo Pimentel levou a melhor, o candidato do PSD conquistou 57,64% dos votos. David Musso, perdão. Como é que é o day after aí, o dia seguinte aí em Curitiba, depois dessa eleição? Dia de comemoração agendada ainda hoje aqui para a capital dos paranaenses. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, que foi eleito novo prefeito aqui de Curitiba, agora para mais um mandato como chefe do Executivo Municipal. Como você disse, com 57% dos votos válidos, ele venceu a Cristina Grêmel, do PMB, que acumulou 42%. Pimentel concorreu por uma grande coligação que reuniu os apoios do atual prefeito Rafael Greca, do governador Ratinho Júnior e do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aderiu formalmente à campanha, indicando o vice da chapa, o jornalista Paulo Martins. Numa disputa marcada por ataques pessoais dos 2 lados, Pimentel diz que pretende seguir discutindo, agora na cadeira de prefeito, os problemas da cidade de Curitiba. Honra e agradecer ao eleitor curitibano que percebeu que nesse momento o importante era discutir a cidade de Curitiba. Era discutir os nossos desafios, os nossos avanços e para onde a cidade ir. Isso que nós precisamos, para isso que é a eleição municipal. A eleição municipal serve para a gente decidir o que precisa para fora da porta da nossa casa, o dia a dia. E foi isso que o eleitor curitibano viu, principalmente nas entrevistas, nas sabatinas, nos debates. Agora é manter a nossa cidade unida e para frente. Mas eu estou muito feliz. Muito obrigado a toda a cidade de Curitiba. De outro lado, a representante do chamado bolsonarismo raiz, a Cristina Grêmel, reconheceu a derrota, mas diz que sai vitoriosa dessa eleição. Ela chegou ao segundo turno após divulgar um vídeo nas vésperas do primeiro turno em que o ex-presidente recomendava o voto nela. Concorrendo pelo Nanico PMB, ela não teve tempo de propaganda no rádio e na TV e também não teve acesso aos recursos do chamado Fundão, o fundo partidário de recursos públicos que financiam as campanhas dos candidatos. Ela não parabenizou o oponente Eduardo Pimentel, declarado como novo prefeito aqui de Curitiba. Valeu, David, pelas suas informações. Vamos agora falar da eleição mais acirrada do Brasil, Fortaleza. Uma disputa minuto a minuto. Evandro Leitão, do PT, superou André Fernandes, do PL, obteve 50,38% dos votos válidos. Mônica Damasceno está com a gente para falar sobre essa disputa.
que, como eu falei, acirradíssima. A gente estava acompanhando isso já desde as pesquisas que apontavam para esse cenário de muita disputa e, no final das contas, deu PT uma derrota importante aí para o PL. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar, trazendo um balanço completo, né, de como ficamos em todo o país em relação aos partidos. O PL com algumas derrotas importantes em alguns locais, já falamos de algumas delas, mas vamos lá falar de Fortaleza, Mônica. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, uma disputa acirradíssima, como você bem falou. Só para você ter uma ideia, somente com 99% das sessões apuradas foi possível declarar que Evandro Leitão havia ganhado. No total, uma diferença muito pequena. Evandro Leitão obteve 50,38% dos votos, 716.133 dos votos válidos. André Fernandes, do PL, 49,62%, 705.295, ou seja, uma diferença de pouco mais de 10 mil votos, menos de 1% entre os dois candidatos. E depois da vitória nas urnas durante coletiva, Evandro Leitão, ao lado da vice Gabriela Aguiar, do PSD, afirmou que, independente de quem votou nele ou não, vai governar para todos. Nós não vamos administrar apenas para aqueles que votaram no Evandro e na Gabriela. Nós iremos administrar dos 2 milhões e meio de fortalezenses que nós temos aqui. Portanto, é unir a cidade, é trabalhar e saber ter a compreensão de que agora é uma nova etapa que vai se iniciar a partir de 1º de janeiro de 2025. Houve um empenho muito grande aqui na capital cearense de todo o grupo petista, inclusive o ministro da Educação, Camilo Santana, tirou férias para apoiar a candidatura de Evandro Leitão. Lula esteve aqui em Fortaleza também, Eumano de Freitas, várias lideranças políticas do interior, porque a disputa desde o começo, ela foi se mostrando surpreendente, inclusive pelos apoios. André Fernandes, do PL, teve apoio do PDT, aqui na capital cearense, PDT, que até pouco tempo estava aliado ao PT, mas nas disputas ao governo do estado houve esse racha. Então, como você falou, esse resultado das urnas traz importantes recados sobre a política local. E Evandro Leitão foi o único prefeito do PT eleito em uma capital em 2024. A apuração também registrou um número muito alto de abstenções. Foram mais de 280 mil pessoas que decidiram se abster. De votos brancos, 24.415 e nulos, 43.509. Volto com vocês. Valeu, Mônica. Obrigada, viu? Abri aqui falando que essa foi uma derrota importante para o PL, porque já tínhamos falado da derrota do PL em BH, né? Também em BH a gente teve uma derrota do PL, mas é importante vitória do PT, porque única. Inclusive, né? Em capitais, essa foi a única vitória do PT. Uma prefeitura, portanto. Primeira vitória do PT numa capital desde 2016. É tudo isso, 2016, Sim, né? 2021. É isso aí, não teve nenhuma, é isso aí. PSD com 5 prefeituras, somando o primeiro e segundo turnos, tá, gente? PSD, 5 prefeituras, MDB, 5 prefeituras, o PL com 4 prefeituras, União Brasil, 4 prefeituras, o Podemos com 2, o PP, 2, Republicanos, 1 prefeitura, PSB, 1, PT, 1 e Avante, 1. Em João Pessoa, Cícero Lucena vai comandar a cidade por mais 4 anos. Ele conquistou ontem quase 64% dos votos válidos e derrotou Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde no governo Jair Bolsonaro. Foi a vitória por maior distância entre todas as que ocorreram ontem de segundo turno. Marcelo Queiroga é aquele que certa vez publicou uma nota dizendo que as vacinas contra a Covid não funcionavam e que durante uma viagem da comitiva do então presidente a Nova York foi lá e mostrou o dedo do meio a manifestantes que protestavam do lado de fora. Uma figura que, enfim, ouviu ontem o som das urnas. Cacá Barbosa, conta pra gente, bom dia. Obrigado e bom dia, Sheila, bom dia, Ivan. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, vence no segundo turno e é reeleito para mais 4 anos à frente da gestão da capital paraibana. Cícero conquistou 63,91% dos votos válidos, enquanto o adversário dele, o ex-ministro da Saúde no governo Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, do PL, totalizou 36,09%.
No discurso após a vitória e ao lado do governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, seu principal apoiador, Cícero agradeceu aos colaboradores da Prefeitura de João Pessoa pela reeleição. Vamos ouvir. Porque a nossa gestão, ela não é feita apenas comigo e Léo. Ela é feita com cada trabalhador da prefeitura digno, honesto, competente. Cícero Lucena tem 67 anos, nasceu em São José de Piranhas, no sertão paraibano, e com a vitória de ontem, ele vai somar 4 mandatos à frente da Prefeitura de João Pessoa. O primeiro mandato de Cícero começou em 1997, após as eleições de 96. Em 2000 ele foi reeleito, finalizando em 2004 o seu segundo mandato. A terceira gestão de Cícero foi iniciada em 2021 e em janeiro de 2025 ele inicia seu 4º mandato como prefeito. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 22,84% dos eleitores da capital paraibana deixaram de comparecer às urnas ontem, totalizando 129.360 ausências. Com essa reeleição de Cícero Lucena, a gente chega ao seguinte número, considerando também primeiro e segundo turnos. 16 dos 20 prefeitos de capitais conseguiram se reeleger. É coisa pra caramba, né? Ontem, 6 desses prefeitos conseguiram a reeleição. Então, 16 dos 20 conseguiram se reeleger. Valeu, Cacá. Obrigada pelas informações. Em Natal, Paulinho Freire, do União Brasil, superou Natália Bonavides, do PT, mais uma derrota do PT. Obteve 55,34% dos votos, segundo o TSE. Desde o começo, fizemos um arco de aliança. Depois chegou o prefeito Álvaro Dias, que foi de fundamental importância para que a gente pudesse alcançar o nosso objetivo, a participação dos vereadores, né, todos os candidatos também, a ampla aliança do partido. Então tudo isso nós conseguimos juntar e transformar isso em trabalho e graças a Deus tivemos um resultado positivo e agora vamos dar continuidade a essa gestão que vem fazendo muito por Natal e eu tenho certeza que o caminho de Natal o povo escolheu o caminho do avanço, do desenvolvimento, da geração de emprego e renda. Eu acredito numa Natal, depois dessa gestão agora, uma Natal que vai continuar crescendo. Em todo o Brasil, apenas 2 mulheres vão comandar capitais pelos próximos 4 anos. Em Aracaju, Emília Corrêa, do PL, foi eleita pela primeira vez com 57,46% dos votos válidos. Meu sentimento é um sentimento, primeiro, de dever cumprido, de gratidão a Deus e ao povo. É um sentimento de estar construindo história. É um sentimento de ter destronado um grupo por mais de 30 anos que não tem sido bom para Aracaju. É um sentimento de uma mulher que chegou e dentro de quase 170 anos de Aracaju, ela nunca assumiu essa cadeira, porque ela é sempre muito boa para tudo, mas para assumir funções, principalmente executivo, não. A outra mulher, Adriane Lopes, do PP, em Campo Grande, onde foi reeleita com 51,45% dos votos válidos, derrotou Rose Modesto, do União Brasil. Eu vou honrar o voto de todos aqueles que acreditaram no meu trabalho. E eu quero que muitas mulheres fortes, não só da nossa cidade, mas de todo esse Brasil, descubram a força dela. Porque se eu conseguir, elas também irão conseguir. Em Cuiabá, o deputado federal Abílio Brunini, do PL, obteve 53,8% dos votos válidos e derrotou Lúdio Cabral, do PT, agradeceu o apoio da população. Fico agradecido ao povo de Cuiabá e a misericórdia de Deus para conosco. E ao povo de Cuiabá que nos ajude a conseguir resgatar a nossa cidade. Foi um personagem polêmico, né? Muito, né? Polêmico aqui pra Ele era um do que vocês estavam conversando ontem aqui na cobertura. A Mônica estava falando dos quesitos para ser um bolsonarista raiz. Tem uma trinca aí, né? 8 de janeiro... 8 de janeiro, Xandão e vacina. Ele é, talvez, o bolsonarista raiz eleito, o mais raiz de todos, né? Ele teve algumas polêmicas na Câmara dos Deputados, na participação em comissões. Teve um caso envolvendo a deputada Érica Hilton, processo de cassação de mandato. Esse é Abílio Brunini, do PL, novo prefeito da cidade de Cuiabá. A gente
gente vai ao mais dele aqui ao longo da programação. Mas é um personagem diferenciado, vamos dizer assim. Em Goiânia, Sandro Mabel, apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, superou Fred Rodrigues, aliado de Jair Bolsonaro. O ex-deputado federal do União Brasil conquistou 55,53% dos votos válidos, ficou à frente do candidato do PL, que teve 44,47% da capital dos goianos. Rosane Kotoski está conosco para trazer o resultado aí dessa eleição. Bom dia, Rosane. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila e Megali. Olha, Goiânia elegeu nesse domingo com 353.518 votos, o equivalente a 55,53% dos votos válidos, o empresário Sandro Mabel, do União Brasil. Ele era o candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, do mesmo partido. Mabel perdeu o primeiro turno e, contrariando o histórico das eleições anteriores, quebrou 2 paradigmas em um só pleito. Reverteu o resultado do primeiro turno e tornou-se o candidato do governador a ser eleito na capital, o que não acontecia há 36 anos. Sandro Mabel e sua vice, a tenente-coronel Cláudia, assumem a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025, mas ontem mesmo, por volta das 7 horas da noite, o prefeito eleito deu uma coletiva de imprensa ao lado do governador Ronaldo Caiado e já passou o recado para a Câmara de Vereadores. Convocou os parlamentares para o trabalho. Como eu falei para os vereadores, a partir do dia 2 de janeiro, nós temos um pacote de medidas a ser tomada pela Câmara Municipal. Então a Câmara já está convocada para o dia 2 de janeiro começar a trabalhar e nós votarmos matérias importantes para que nós possamos acertar Goiânia, melhorarmos a estrutura e colocar para funcionar. Vamos procurar todos os fornecedores, principalmente da área de saúde, passar a confiança para eles depois que nós dermos uma olhada no caixa, dermos uma olhada nas finanças, passarmos uma segurança para eles quando nós vamos começar a pagar, se é no mês de janeiro ou mês de fevereiro. Eu quero todo o sistema de saúde funcionando. Então nós vamos garantir o pagamento do mês e vamos garantir que o passado nós vamos aí parcelar, mas também vamos dar essa condição. Então, cidade de Goiânia, o carimbo Sandro Mabel terá condição de funcionar. Bom, o Mabel levou a prefeitura, né, mas vai ter que dividir a vitória com outro elemento que não era surpresa para a Goiânia nesse segundo turno, o fantasma da abstenção. 352.393 eleitores deixaram de ir às urnas neste domingo, ou seja, 34,20% do eleitorado goianiense. Olha, a título de comparação, o Fred Rodrigues, do PL, que era o candidato do Jair Bolsonaro aqui na capital, que ficou em segundo lugar, teve 283.054 votos, 69.339 votos a menos que o número de pessoas que escolheram não votar. Brancos e nulos somaram 6,09%, um total de 41.318 votos. O Ivan perguntou aqui fora do ar, então pode ser uma dúvida também do nosso ouvinte. O que o Sandro Mabel tem a ver com os biscoitos Mabel? Tudo. Aliás, ele não tem Mabel no sobrenome, o nome dele é Sandro Antônio Scodro. Ele é paulista, de Ribeirão Preto, não é nem goianiense, muito menos goiano, e ficou conhecido como Mabel, é um apelido, por causa da fábrica de biscoitos que foi fundada pelo pai dele e por um tio, que tinha uma padaria no interior de São Paulo. A Mabel é uma empresa paulista, foi fundada em Mococa, em 1954. Então, sim, mas até onde eu sei, não é dele a fábrica. Não sei se a gente tem mais... Enfim, eu não consegui descobrir se a fábrica pertence a ele, se ele herdou a fábrica Mabel. Mas enfim, tem a ver sim, viu, Ivan? Muito bem. Vamos para Manaus agora, agradecendo a Rosane, seguindo com o Vitor Litaif, porque em Manaus, Davi Almeida, do Avante, se reelegeu, superou o capitão Alberto Neto, do PL. Fala aí, Vitor, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Exatamente, Davi Almeida, do Avante, é reeleito prefeito de Manaus com 54,59%, contra 45,41% do capitão Alberto Neto, do PL. Uma diferença de 9 pontos percentuais equivalentes, aí uma diferença de quase 97 mil de votos entre os dois candidatos. O prefeito teve um total de 576.171 votos contra 479.297 de Alberto Neto. A eleição do pleito 2024 em Manaus foi marcada por troca de acusações entre os dois candidatos de direita. Davi Almeida, após a vitória, comemorou a reeleição e afirmou
que essa foi uma vitória do povo. A cidade mudou. Hoje o prefeito é um ex-motorista e o vice-prefeito vai ser um ex-feirante, né? É o povo no poder. Como a gente diz na comunidade, a favela venceu. Hoje é dia de celebração e de comemoração. Davi foi eleito prefeito da capital pela primeira vez em 2020, durante a pandemia da Covid-19, com vitória sobre o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, em uma votação igualmente aí apertada. Antes de 2020, o político já havia sido eleito deputado estadual por 3 vezes e também foi governador interino após a cassação do ex-governador José Melo. Sheila. Valeu, Vitor. Obrigada, viu? Ouvintes se inscreveram, entre eles o ouvinte Rodolfo Schneider. Conheço, já ouvi falar. Tá sempre na escuta. Já ouvi falar que a Camil, aquela empresa que faz arroz, feijão, produz arroz, comprou a Mabel. Então não é do governo, não é do prefeito. Em Belém, Igor Normando, do MDB, foi eleito depois de derrotar o delegado Éder Mauro, mais uma derrota do PL. Ele conquistou 56,36% dos votos válidos. Eu queria agradecer à população de Belém, que nos deu a oportunidade extraordinária de hoje poder ser eleito prefeito dessa cidade maravilhosa. Uma cidade que cresceu para todos os lados, mas precisava crescer para o nosso maior patrimônio, que é a nossa população. E hoje a maioria da nossa população decidiu pela mudança, e pela mudança com qualidade, com capacidade de gestão e a capacidade de enfrentar os desafios que a nossa cidade possui. Com muita parceria com o governo do estado, com o Ministério das Cidades, com o governo federal e, sobretudo, com a nossa população. Porto Velho, Léo Moraes, do Podemos, obteve 56,18% dos votos, venceu Mariana Carvalho, do União Brasil. E em Palmas, aliás, primeira vez que Palmas teve segundo turno, né, teve com mais de 200 mil eleitores registrados. Eduardo Siqueira Campos, também do Podemos, superou Janade Valcari, do PL, e vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Com o resultado em todo o Brasil, o PSD obteve o maior número de prefeitos eleitos em 2024. Agora há pouquinho eu falava só sobre capitais, vamos olhar para todas as cidades. Foram 887 prefeituras, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, isso para o PSD. Para o MDB, que vem logo na sequência, comando de 854 municípios. O PP aparece logo depois com 747 prefeitos, União Brasil com 584, o PL com 516, o Republicanos com 435, o PSB com 309, PSDB com 274 e o PT com 252. E as eleições municipais abrem as discussões sobre como ficam as principais forças políticas do Brasil. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, no campo da direita, muitos nomes ganham força pensando em 2026. Então, acho que a polarização continua no Brasil, etc. O Bolsonaro não é candidato, está todo mundo olhando para quem vai ser, a partir de agora, cada vez mais o candidato protagonista desse campo. Vamos lá, Ratinho Júnior saiu vencedor. Ganhou em Curitiba, ganhou em Londrina, deu uma demonstração de força importante, né? Ronaldo Caiado deu uma demonstração de força com o Sandro Mabel numa disputa contra o Bolsonaro lá em Goiânia e o Tarcísio de Freitas em São Paulo. O campo da direita hoje inteiramente aberto, muito dividido. Na avaliação da cientista política Deise Ciocari, o grande problema da direita para os próximos anos será unificar esses nomes. Quanto à esquerda, ela avalia que as legendas precisam fazer uma autocrítica, principalmente o PT, se quiser reconquistar parte do eleitorado. Eu acho que aqui em São Paulo foi um grande exemplo disso, né? Porque, até pelos votos do pessoal que migraram, saíram da periferia, a periferia ficou com o Ricardo Nunes. De novo, assim, é um partido que ele está parado naquela burocracia do Estado, onde o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele só vai crescer se ele trabalhar das 9 às 5 da tarde, se o PIB crescer, se a economia crescer. Não é um eleitor, não é um partido que vê no empreendedorismo uma possibilidade de ascensão social. Eu perdi a conta de há quantos anos a gente fala em autocrítica da esquerda. Quase o divide opiniões do horário de verão. Virou um chavão. Aliás, quem foi uma das derrotadas nessa campanha foi a primeira-dama, né? Ela se envolveu diretamente em 3 campanhas, gravou vídeos, participou mesmo das campanhas de Natália Bonavides, né, em Natal. Participou com uma gravação também do segundo turno, pedindo votos para Guilherme Boulos em São Paulo. E ainda que de maneira mais discreta, por meio de um telefonema para a candidata Maria do Rosário, da candidatura em Porto Alegre. E esses 3 candidatos foram derrotados ontem.
Para o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, a realidade se impôs aos partidos mais à esquerda. Ao mesmo tempo, o contexto também pode representar o surgimento de novas lideranças, como, por exemplo, o prefeito reeleito do Recife, João Campos. Quando o Lula tomou posse pela primeira vez, 72% dos trabalhadores brasileiros estavam com a carteira assinada, 72%. Hoje são 48%, 47%, quer dizer, a realidade está mudando. Então é evidente que isso é uma exigência de mudança do discurso também por parte do partido. Agora, eu acho que o João Campos, que surge agora, né? O Brasil inteiro está prestando atenção no João Campos, né? A quantidade de votos que ele conseguiu ali é uma loucura. Um rapaz de 30 anos, brilhante, inteligente, essa atenção vai se multiplicar a partir de agora. As previsões para 2026 também passam a ser tema de levantamento de intenções de voto já a partir de agora, algo inevitável na avaliação de Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. São Paulo, se você fizer já um primeiro planejamento, certo? Você tem que colocar o Tarcísio, que pode ser candidato à reeleição ou não. Você tem o Pablo Marçal, você vai ter que colocar. Tem Márcio França, pode ser. Geraldo Alckmin, pode ser. Haddad, pode ser. Haddad de novo, Haddad de novo, são todas essas possibilidades. O âncora do Jornal da Band e da Band News FM, Eduardo Oineg, avalia, porém, que é preciso ter cautela. Para ele, é difícil fazer previsões para 2026 com base nas eleições municipais. Não existe, comprovadamente, não há um estudo, não há nada, a não ser o desejo de alguns, relação possível a ser estabelecida entre a eleição municipal e a eleição federal. Zero. Há um descasamento muito forte entre essas duas realidades. Não significa que o Nunes ganhando a eleição aqui, isso enfraquece o Lula. Não dá para dizer. Pode até enfraquecer, mas não por causa disso. O Lula pode ficar mais fraco pelas razões federais, pode ficar mais forte pelas razões federais. Não será pelo jogo municipal. Bom, hoje a Band volta a analisar os resultados da disputa municipal. Será a última edição do Band Eleições deste ano, com a análise dos nossos colunistas, dos nossos especialistas. O programa começa logo depois do Jornal da Noite, terá transmissão simultânea aqui na Band News FM. Bom, mas é isso, né? Programação no dia pós-eleição é sempre diferentona mesmo. Né? O cardápio de notícias é um pouquinho menos variado, mas a gente não vai deixar de tratar de assuntos importantes como a volta ao trabalho do Congresso. Agora esses caras vão ter que voltar a trabalhar, imagino eu, porque a eleição acabou. Em novembro, Megali. Então. Não vem com esse papo. Tem que trabalhar, pelo menos um pouquinho. Agora ainda tem ano pela frente. Já carnaval. A gente vai falar sobre os ataques de Israel ao Irã e a possível retaliação do governo iraniano, sobre o Campeonato Brasileiro, que hoje tem mais 2 jogos importantes, e sobre a barbaridade, a barbárie que aconteceu na Grande São Paulo, na região de Mairiporã, envolvendo uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses, uma selvageria como poucas vezes a gente viu no já violento futebol brasileiro. A gente vai falar bastante desses assuntos ainda hoje. Band News. Tempo. Stephanie Toso, da Clima Tempo com a gente. Céu bem encoberto, aquela baita cara de segunda-feira. O domingo também foi desestimulante, para dizer o mínimo, né? Desestimulante. Foi Não foi, gente? Aquele céu encoberto, chuva, garoa. Sofá exercendo grande atração sobre o corpo, né? Nossa senhora, como resistir àquilo? E como resistir hoje, por exemplo, também. Como vai ser essa semana, hein, Sté? Bom dia para você. Bom dia para você, Sheila, para o Ivan, para o Megali, para todos. Olha, a gente vai tendo um começo de semana assim bem carrancudo. E aí, para os próximos dias, não vamos ter muita variação nas condições de tempo aqui pela cidade de São Paulo, não. Vamos ter um pouquinho mais de sol, pelo menos para o meio dessa semana, mas a temperatura ela vai seguir bem mais amena. Então, aqui na região sudeste do país, a gente está com um fluxo de umidade muito concentrado para São Paulo, tem chuva aumentando em Minas, Rio de Janeiro, e aí isso traz mais nuvem também para muitas áreas aqui do centro e leste paulista. Então, capital amanheceu com uma temperatura ali na casa dos 16 graus. Foi um começo de segunda bem gelado. Temos 17, subiu só um tiquinho. E aí, hoje a nossa máxima ela não vai passar dos 21. Então, o nosso predomínio na maior parte do dia é desse tempo bem fechado. E aí tem possibilidade para um chuvisco, uma garoa mais isolada. É uma garoa que ela já pode começar ao longo da manhã aqui pela região metropolitana. À tarde aperta um pouquinho mais. Para essa segunda a gente não tem risco
risco de temporal aqui para a cidade de São Paulo. Então, a chuva mais pesada mesmo, ela ainda fica concentrada para o interior do estado, especialmente Ribeirão Preto e região ali de Franca. Com potencial para estrago, transtorno no interior? Olha, a gente tem risco sim. Tem mais abertura de sol para o interior, então a temperatura vai subir. Tem aquela chance para o contraste térmico, então dá para se formar nuvens bem carregadas e com potencial para ventania também. Ó, o assunto eu sei que o assunto ainda é eleição, Stephanie, mas a partir de amanhã, já falei aqui que a gente vai trocar uma chavinha na nossa programação e todo dia eu vou começar a perguntar de Interlagos, que é aquela previsão que ninguém consegue acertar. Avisou. Mas a Stephanie, a bem da verdade, a Stephanie cravou todos os dias de Interlagos no ano passado. E eu errei, então, né? eu errei o outfit em todos os dias também. Foi. Tá bom, se quiser, já de repente no próprio Band News São Paulo, a gente já consegue dar um pitaquinho sobre Fórmula 1. Mas antes disso, também falando do decorrer dessa semana, chuva, enfim, todos os detalhes com a Stephanie Toso, às 10 para as 10 da manhã. Um beijinho e até lá, Steph.